E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouco sobre o efeito Tyndall? Mas calma aí. Antes disso, a gente precisa entender melhor os diferentes tipos de dispersões químicas. Mas o que são? As dispersões químicas são misturas que podem ser homogêneas ou heterogêneas e são compostas por soluto e solvente. As dispersões podem ser classificadas como soluções verdadeiras, suspensões ou coloides. Mas qual a diferença entre elas? Bom, sua diferença está no tamanho de suas partículas dispersas e, como consequência disso, a gente pode ver em qual fase ela se encontra, seja essa heterogênea ou homogênea. Nas soluções verdadeiras, as partículas do soluto são iguais ou menores que 1 nanômetro, por isso são misturas homogêneas e, mesmo olhando no microscópio, só podemos ver uma fase, ou seja, não há como identificar um elemento do outro. Um exemplo disso seria uma solução verdadeira de água com sal. Já as suspensões são soluções heterogêneas. Dessa forma, quando misturarmos o soluto no solvente, as partículas do soluto ficam em suspensão por um bom tempo e logo depois se depositam no fundo do recipiente, ou seja, nós conseguimos ver essas duas fases. E você sabe qual é o tamanho dessas partículas? Não? Então, elas possuem um tamanho maior que 1000 nanômetros e são facilmente separadas por técnicas físicas. Um exemplo disso seria a mistura de areia com água. E por último, mas não menos importante, nós temos os coloides. Os coloides são aquelas misturas que a olho nu parecem ser homogêneas, mas quando olhamos elas no microscópio percebemos que são na verdade heterogêneas. Isso ocorre porque essas partículas ficam suspensas na solução e não se depositam no fundo pela ação da gravidade e seu tamanho também fica entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Elas são realmente pequenas, não são? Um exemplo de coloide seria o leite. E agora sim podemos falar sobre o nosso tão esperado efeito Tyndall. O efeito Tyndall é um efeito óptico que ocorre quando é colocado um feixe de luz sobre um coloide e essa luz sofre dispersão. Mas o que isso significa? Isso significa que quando o feixe de luz atravessa um coloide, sua trajetória fica visível, e isso ocorre porque essas partículas dispersam os raios luminosos. No nosso dia a dia, a gente pode observar o efeito Tyndall, por exemplo, quando a luz solar passa por uma fresta e vemos as partículas de poeira dispersas no ar, ou até mesmo quando a luz dos faróis dos carros atravessa as gotículas de água na neblina. Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1857 pelo físico e químico inglês Michael Faraday, mas ele foi explicado pelo físico irlandês John Tyndall e por isso este efeito leva o seu nome.